vivido conectadas com o mundo através de apenas um clique. Porém, elas se encontram só, desconexas de pessoas, desconexas do eterno. E começa a entender que nós precisamos estar conectados com Deus, com pessoas, com nós mesmos. Seja bem-vindo à viração do dia, um tempo de devocional com Deus, um tempo onde nós nos conectamos com o Pai. Shalom, shalom, shalom para você. Que coisa boa poder estar conectado com você em mais uma viração do dia. Mas como é bom poder estar junto no final da tarde com você, com a sua família, com seus amigos, podendo assim compartilhar daquilo que o Senhor tem nos confiado, tem nos dado. Mas eu queria que você, se pudesse, abrisse a sua Bíblia, Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Vou repetir novamente. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Queridos, e quando eu escuto João Batista falando arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, eu trago justamente ao meu entendimento nessa viração do dia a compreensão daquilo que estava sendo falado naquela época. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Mas o que há de tão intrínseco, de tão junto, de tão conectado ao arrependimento e ao reino de Deus? São coisas que nós precisamos analisar justamente no âmbito das Escrituras. Se você pegar desde o princípio, lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão ele peca, eu creio, isso eu falo uma coisa minha, um entendimento meu, um pensamento meu, não é uma doutrina, não é um direcionamento, não é Deus dizendo, não, é um pensamento meu, que se naquele momento da queda, ao qual Adão ele caiu em si, teve entendimento da sua queda, junto com a sua mulher, se naquele momento eles tivessem, quando ouviram a voz do Eterno, Gênesis 3:8, eles tivessem dito, Senhor, nós estamos aqui, Adonai, nós pecamos, nós erramos, nós te desobedecemos, não deveríamos ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, como o Senhor havia nos dito, e nós estamos aqui arrependidos do que nós fizemos. Eu acredito, volto a dizer, não é uma coisa que está escrita, não é uma palavra teológica, não é um conceito teológico e nem me estribo ou me coloco nesta palavra para formar uma doutrina. Mas eu acredito que se naquele momento um homem tivesse tido um arrependimento genuíno, o Eterno teria poupado eles de passar por tudo que eles passaram e nós agora também estaremos livres de tantas coisas a qual nós estamos passando. Isso é o pensamento meu, porque em Gênesis capítulo 4, nós podemos observar quando Caim ele está prestes a matar Abel, o Eterno vem e fala a Caim, Caim, por que teu rosto está desfalecido? Será que se você não resistir a essa tentação, a esse desejo que você está tendo agora, será que você não vai encontrar graça diante dos meus olhos? Será que você não encontra perdão diante dos meus olhos? E naquele momento Caim não deu atenção à palavra do Eterno e foi e assassinou Abel. Isso eu estou te dizendo porque hoje o Senhor colocou em nosso coração justamente o entendimento, arrependimento ou remorso. O que conduz a sua vida? O que te rege? O que te leva adiante? E aqui eu encontro em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1, João Batista, ele aparecendo ali na Judeia, no deserto, e ali perto do rio Jordão. E enquanto ele ali estava, a pregação de João se resumia em uma única coisa: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O entendimento que eu tenho é que naquele momento João estava falando para as pessoas que estavam perto dele, dizendo, olha, não adianta apenas caminharem na lei, não adianta apenas serem filhos de Abraão, não adianta apenas terem conhecimento da Torá,
Se não houver arrependimento dos seus atos, das suas atitudes, da sua conduta, da sua postura, não se pode ter o reino de Deus. E por isso, queridos, essa palavra, essa pregação de João, ela era tão pesada, ela era tão enfática, porque quando nós falamos para um ser humano se arrepender, nós estamos dizendo claramente que ele está errado, que ele está equivocado. Quando nós falamos para um ser humano e falamos para ele, olha, arrependa-se do que você está fazendo, nós estamos dizendo para ele, você não está certo. E olha, queridos, vou dizer uma coisa para você, como é complicado dizer para um ser humano que ele não está fazendo a coisa certa. Eu acho que você há de convir, principalmente você que é pai, você que é mãe, você que é líder, como é complicado chegarmos para os nossos filhos, chegarmos para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos discípulos de congregação e dizermos para ele, você está errado. É interessante que quando nós temos o entendimento que alguém está querendo me levar ao caminho correto, essa pessoa ela precisa me mostrar o caminho certo. Ela precisa me mostrar o direcionamento correto. É por isso que em João capítulo 14, quando Jesus fala a partir do versículo 1, que eles não deveriam se preocupar, eles deveriam crer no Senhor, deveriam crer nas palavras dos profetas, porque o Senhor estaria indo para o Pai, e lá Ele estaria preparando algumas moradas, e em breve, aqueles ao qual caminharam com Ele durante tanto tempo, estariam caminhando também, e estariam morando em novas moradas que Ele mesmo foi preparar. Se não tivesse sido dessa forma, Ele não teria ensinado, não teria dito, estou indo preparar um lugar para buscar vocês para mim mesmo. E naquele momento, começou-se o debate, começou-se a dor de cabeça, e Filipe ali, Tomé falou ali, Senhor, qual é o caminho que o Senhor está indo? Nós não sabemos o caminho, mostra-nos o caminho. E o Senhor Jesus falou, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vou dizer de novo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Ele estava dizendo, não que ele era um Deus e precisava ser entendido assim, não, ele estava dizendo que ele era o Messias, e como Messias prometido, ele era aquele que iria ensinar em tudo a Torá para as pessoas que estavam perto, principalmente aos judeus, que ali ele estava falando para um público judeu, e disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 1 diz que ele era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o próprio Deus era o verbo, e ele se tornou carne e veio habitar no nosso meio. Isso implica dizer que a palavra estava no eterno, a Torá que foi entregue a Moisés estava no eterno. A Torá é a concretização no Messias, que veio colocar a Torá no coração de todos nós, e por isso nós temos a palavra hoje em nosso coração, e não apenas seguimos uma lei, mas nós seguimos uma palavra, nós seguimos tanto o entendimento daquilo que está escrito no Antigo Testamento, como também seguimos aquilo que está escrito no Novo Testamento. Um completa o outro. Não existe Mashiach, Messias, Cristo, Jesus e Yeshua sem o Antigo Testamento, como também não existe o Antigo Testamento sem o próprio Messias. Então é uma coisa conectada à outra. E nesse momento, Jesus fala para Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo, se vocês não tiverem o entendimento do arrependimento verdadeiro, vocês não irão chegar ao Pai. E nesse momento eu falo para você, e tenho a compreensão que muita gente precisa ouvir isso, que se você não tiver um arrependimento genuíno, você não está apto a caminhar no reino de Deus. Se você não tiver um arrependimento genuíno, você não está apto a caminhar segundo a vontade de Deus. Eu vou ser mais profundo. Se você não tiver um arrependimento verdadeiro, você não está apto a ser um filho de Deus. Porque o arrependimento é justamente aquilo que vai me trazer o entendimento que eu preciso perdoar pessoas. O arrependimento genuíno é justamente aquilo que vai me trazer o entendimento que eu preciso fazer com que a palavra se cumpra em minha vida. Porque a partir do momento que eu não caminho no arrependimento verdadeiro, eu sou conduzido pelo meu remorso, naquele momento ao qual a situação aconteceu, eu vou ter o entendimento que eu errei.
eu vou ter o entendimento que eu errei, eu vou até pedir perdão à pessoa que eu machuquei, eu vou até pedir perdão para a pessoa que eu falei mal, que eu magoei, que eu entristeci, mas na primeira oportunidade que eu tiver, eu irei fazer a mesma coisa. Por quê? Porque foi apenas um momento de entendimento que eu estava errado, mas depois eu voltei para a minha compreensão, voltei para o meu entendimento, voltei para o que eu acho ser correto, e por conta disso, eu não fui conduzido pelo arrependimento, eu fui conduzido pelo remorso. É por isso, meus queridos, que o nosso coração não pode ser conduzido pelo remorso. Pedro, ele foi conduzido pelo arrependimento. João capítulo 21, quando Jesus ele está à beira do mar, veem os seus discípulos voltando a pescar. Nossa, como muitas vezes nós voltamos a fazer as mesmas coisas que fazíamos no passado, quando não tínhamos encontrado o Senhor ainda. Como nós ainda nos deparamos com situações como essa e somos levados pelas situações que estamos vivendo. Pedro, naquele momento, ele sabia que o mestre estava lá, ele pulou do barco, ele foi até o encontro do mestre, não teve coragem de olhar nos olhos do mestre. O mestre foi e falou para ele comer pão, deu peixe para ele comer peixe, e depois de algum tempo ele perguntou: Pedro, Kéfas, você me ama? Né? E essa palavra no original não é apenas você me ama, né? A palavra no original é você é meu amigo, sabe? E isso é muito forte, não é apenas uma palavra amor, porque o amor pode ser subdividido em um amor eros, um amor philos, um amor filéu. Então são amores, o amor ágape, amor ágape, amor eros e amor filéu. São tipos de amor que são escritos com a única palavra amor. Porém, Jesus, quando indagou Pedro, falando: você é meu amigo. Se você é meu amigo, apacenta as ovelhas. Se você é meu amigo, cuida das ovelhas. E na terceira vez, Pedro se entristeceu porque Jesus estava indagando se verdadeiramente ele era amigo ou não. E ele foi: Senhor, tu sabes. E o Senhor disse: eu sei. Então, conduz as minhas ovelhas. Dessa forma, um arrependimento verdadeiro traz o reino para dentro de nós. Um arrependimento verdadeiro, queridos, nos faz compreender que o reino precisa fluir de dentro de nós. É como está escrito em João capítulo 4, aquela mulher samaritana, ela estava lá no poço de Jacó para pegar água, e Jesus encontrou ela, e quando Jesus encontrou ela, começou a indagá-la em relação a alguns posicionamentos da vida dela, e quando ela começou a contra-argumentar com Jesus, Jesus falou para ela: se você soubesse quem eu sou, você me pediria água, eu te daria água, que de dentro de você iria começar a jorrar rios iriam começar a jorrar de dentro de você, porque a água que eu tenho para te dar, nunca mais você vai voltar a ter sede. Jesus estava falando para aquela mulher: se você se arrepender verdadeiramente e compreender que o homem que você está hoje não é o teu marido, e você se entregar a mim, tendo a compreensão que eu sou o Messias, como você mesmo está dizendo, eu vou fazer com que você tenha o reino dentro de você. Por isso, não vai ser necessário você adorar ao Pai em Jerusalém, naquele monte ou em qualquer outro lugar. Por isso, os verdadeiros adoradores, os verdadeiros arrependidos, não que são conduzidos pelo remorso, mas são conduzidos pelo arrependimento. Os verdadeiros adoradores, os verdadeiros arrependidos, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por isso, queridos, que nesse momento você possa fazer uma autoanálise, uma reflexão de quem está conduzindo o seu coração. Se é o remorso ou o arrependimento. Se for o arrependimento, saiba, o reino de Deus, ele habita em você. Se for remorso, saiba, você precisa se arrepender. Porque o arrependimento verdadeiro vai trazer o reino de Deus para dentro de você. Porque sem arrependimento verdadeiro é impossível ver a Deus. É impossível ver o reino de Deus. É impossível saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque se eu declaro que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu falo aquilo que Jesus também me ensina. E Jesus disse: se vocês forem os meus discípulos, vocês irão guardar as minhas palavras em vós, e eu estarei em vocês, e vocês estarão em mim, assim como eu estou ligado ao Pai, e eu e Ele somos um. Amém? Ore comigo, se você pode, nesse momento, no nome de Jesus. Ó Senhor, cria em nossos corações, Senhor, um
atmosfera, um ambiente de arrependimento. Sim, Senhor, porque quando eu não me arrependo daquilo que eu faço, eu não conseguirei ver ao reino de Deus. Por isso, o João, como grande profeta, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Por isso que quando o Senhor se encontrou com Nicodemos e Yeshua, o Senhor falou para ele que se não houvesse um nascimento novo naquela pessoa, ele não poderia ver o reino de Deus. É por isso que muitas pessoas não compreendem, o próprio Nicodemos não entendeu e disse: como posso eu, já velho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? E o Senhor mais uma vez retruca e diz: não estou falando disso, eu estou falando de arrependimento. Arrependimento é nascer da água e do Espírito. Porque o batismo significa o arrependimento verdadeiro. Por mais que muitas pessoas hoje, infelizmente, Pai, são batizadas, mas não demonstram um arrependimento verdadeiro. Esse batismo ele não serve, ele é um batismo fictício. Ele não é um batismo de arrependimento, é um batismo apenas para demonstrar para as pessoas que agora ele é um crente, ele é um religioso, é um evangélico que agora vai para a igreja. Mas quando nós verdadeiramente nos arrependemos, o batismo ele é só um, como o apóstolo Paulo falou. É um batismo de arrependimento total, ao qual eu morro literalmente falando. Morro para os meus pecados, morro para as minhas transgressões, morro para as minhas vontades, morro para os meus desejos, mas eu renasço para Ti. Eu apareço novamente para Ti. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa fazer com que o nosso coração esteja pautado em Ti e gera em nossos corações um arrependimento genuíno, Senhor. Eu oro te pedindo por todos que estão conectados conosco agora na viração do dia, esse devocional diário, que eles possam, meu Pai, ter em seu coração o desejo, a vontade de não ficarem apenas tendo remorsos de situações, mas ter um arrependimento genuíno, pois o arrependimento, ele traz uma mudança de rota, traz uma mudança de vida, uma mudança de postura, uma mudança de comportamento. Que o nosso coração, que as nossas vidas sejam conduzidas por um arrependimento genuíno, porque se não for assim, Senhor, nós não conseguiremos alcançar o Teu reino. Eu te agradeço por esse tempo e te bendigo no nome de Yeshua, o Mashiach. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Amém, queridos, que coisa boa ter vocês aqui. O Eterno levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Eterno resplandeça a sua face e te dê shalom. Forte abraço desse pastor que ama cada um de vocês, da minha, da sua, da nossa Church Way Out Frontier, que quer dizer Igreja Sem Fronteiras. Igreja Sem Fronteiras. Deus te abençoe, tá? Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Shalom. Nas asas do seu amor.